Quem é que está controlando a sua vida? Você tem noção de quem está controlando a sua vida? Não é você. Essa é a coisa mais importante que você tem que entender agora. Bom, meu nome é Alexandre Lourenção, sou terapeuta, mentor, desenvolvimento pessoal, de espiritualidade, de autoconhecimento, um toquinho de neurociência, muito misticismo, para ajudar você a destravar a sua vida, para ajudar você a encontrar o seu caminho e um caminho de prosperidade, um caminho que vai te trazer liberdade. Não só prosperidade com dinheiro, com trabalho, mas prosperidade com relacionamentos e prosperidade também com o seu corpo, com a sua saúde. Quem é que está no controle da vida? Bom, vamos lá. O Bruce Lipton, sabe quem é o Bruce Lipton, o autor do livro A Biologia da Crença? O Bruce Lipton fala o seguinte, ele fala que apenas 5% da nossa vida, 5% da nossa vida é controlado pela nossa mente consciente, nosso cérebro, tá? 95% da nossa vida é controlada pelo nosso subconsciente, tá? E o nosso subconsciente está muito no nosso corpo, né? O Luiz Gasparetto, ele falava muito isso, que o nosso subconsciente está no corpo, né? E segundo algumas canalizações de Yeshua, Sananda, Jesus, né? Yeshua fala que o nosso subconsciente, a parte mais forte do nosso subconsciente está no abdômen, na barriga. E quem é que controla o nosso subconsciente? Segundo o Dr. Hu Lee, grande mestre do Ho'oponopono, falecido acho que ano passado, que escreveu uns livros com o Joe Vitale, escreveu os livros Marco Zero e Limite Zero com o Joe Vitale, né? O Dr. Hu Lee falava o seguinte, quem controla o nosso subconsciente é a nossa criança interior. Ou seja, 95% da sua existência, quem está controlando é a sua criança interior, né? São as suas crenças subconscientes, né? As suas sombras, né? Tudo que você viveu ali do 0 até os 7 anos, e vamos um pouquinho mais, né? Porque a gente está falando de consciência, estamos falando de alma, né? Então, na verdade, quando a nossa alma, a nossa consciência chegou ali naquela primeira célula, ali no momento que a célula se junta com o espermatozoide, aquele momento eu acredito que ali, porque eu não sei se você já viu esse vídeo, né? Eu vou ver se eu acho, eu vou até colocar aqui junto, né? Mas tem ocorre uma explosão de luz, é uma coisa muito linda, né? Então tem uma explosão de luz na hora que tem ali a fecundação, é isso. Na hora que tem a fecundação, tem uma explosão de luz. Aquela explosão de luz para mim, na minha visão, na minha intuição, inspiração, aquele é o momento onde a alma se acopla, a consciência se acopla. E a partir dali, tudo que vai acontecer com a mamãe e com o papai, a gente já está ligado. E por que com o papai? Porque a mamãe, tudo que a mamãe vai sentir, a gente vai sentir energeticamente, né? E vamos sentir quimicamente também, porque toda e qualquer variação de humor da mamãe tem uma resposta química. Por exemplo, qualquer momento que a mamãe está estressada, está preocupada, está tensa, tem uma descarga de cortisol, né? E toda situação que tem a descarga de cortisol, o cortisol ele passa pela parede do útero e chega até o feto. Tá? Então a gente sente quimicamente, tá? Essas respostas, tá? Então essa criança interior, né? É isso, né? A nossa criança interior é quem controla o nosso subconsciente e quem controla 95% da nossa vida. A criança interior é quem controla toda a nossa vibração. A criança interior é responsável por tudo que a gente está atraindo de positivo e de negativo na nossa vida, né? Eu acredito que grande parte ou praticamente tudo que acontece na nossa vida está relacionado com essa primeira infância, né? Claro que a gente tem outros níveis de crença, vamos dizer assim, como traz o Theta Healing. Mas o objetivo aqui é ajudar você a entender quem está no controle. Basicamente a tua criança interior, né? Então, basicamente a tua criança interior. Então, as experiências que você teve ali do ventre da mamãe até os 7, 8 anos de idade, tudo que você passou ali, tudo aquilo moldou quem você é hoje, tá? E criou um determinado padrão de vibração, um determinado padrão de frequência vibratória, de energia, que vai atrair tudo que você tá experimentando na vida. E ele pode estar atraindo ou repelindo, né? Mas é importante ter essa noção. Tudo que está acontecendo na tua vida está sendo atraído por você, seja coisa positiva ou negativa. A abundância do universo, ela sempre existe. Mas você pode estar tendo abundância de coisa boa, de dinheiro, ou você pode estar tendo abundância de desafio. Tanto faz. A energia é a mesma. A energia é a mesma, né? Você tem uma miséria absoluta e você tem uma fortuna incalculável, a energia é
a mesma, né? E nada disso tem relação com esforço, nada disso tem relação com ação, tudo tem relação com vibração. Tá? Então 95% da tua vida está sendo regida pela sua criança interior, pelo seu subconsciente, né? E é você mesmo que está atraindo tudo isso. Então, dentro desse caminho de autoconhecimento, de espiritualidade, é muito importante a gente ter uma consciência de autorresponsabilidade, né? Então, quando as pessoas falam de iluminação, de evolução, a coisa toda e tudo mais e tal, meu convite aqui é, vamos sair um pouquinho do ego espiritual. Vamos sair um pouquinho do ego espiritual, né? Tem que ser uma boa pessoa. Não tem que ser nada, tem que ser feliz. Tem que ser feliz. Porque quem tá no jogo, quem tá controlando o jogo, não é Deus. Não é Deus. Deus não quer saber de nada. Deus não tá nem aí o que você tá fazendo, tá? Pra tua alma tá tudo bem, porque a tua alma vem aqui experimentar luz e sombra através de você. Então nós somos esse veículo de aprendizado da alma. Num outro vídeo a gente vai falar disso. Mas é a nossa criança interior. Então a importância da gente olhar para as nossas crenças e nossas sombras, a importância da gente entender e reconhecer como foi a nossa infância, a importância da gente entender o quanto a mamãe estava realmente disponível, o quanto o papai estava disponível, o quanto a vovó estava disponível, porque a disponibilidade ou indisponibilidade da mamãe está relacionada com a vovó, com a mamãe dela, né? O quanto a gente foi colocado ali em testes em comparação com os nossos irmãos, né? E entendendo tudo isso. Por isso que é muito importante a gente olhar para a nossa família de origem, né? Mergulhar em cada uma dessas pessoas, mergulhar em cada uma dessas relações, levantar os nossos ressentimentos, mágoas e culpas, porque essa criança interior, ela leva tudo para o lado pessoal. Isso é dado de neurociência, né? Do estudo do Instituto de Desenvolvimento da Criança de Harvard. A criança leva tudo para o lado pessoal. Então a gente, quando criança, a gente se culpa por tudo que aconteceu. Mamãe estava disponível ou mamãe não estava disponível, né? Tinha disponibilidade ou indisponibilidade? 99% dos casos a gente tem que lidar com uma indisponibilidade emocional materna. Então, assim, essa criança que está tomando conta da nossa vida, essa criança que está criando esse monte de desafio na nossa vida, esse monte de abundância ou de escassez, né? Ela está mergulhada em vários dramas. Ela está mergulhada em um monte de culpa, né? E ela acreditou que tudo aquilo é culpa dela. Então, quando a gente traz a autorresponsabilidade para nós, quando a gente olha de novo para todas essas relações, é o caminho da gente começar a se perdoar, né? Começar a trazer o perdão para essa criança, porque era só uma criança, resgatar a inocência. O que você vai dizer para uma criança de 6, 7 anos de idade? Que ela é responsável por alguma coisa? Que ela é crescidinha, que ela é grandinha? Não. Toda nossa educação é ancorada em repressão e condenação. Você acha que a escola visa desenvolver alguma coisa? Não. Ela vai desenvolver uma única inteligência, vai botar todo mundo ali numa forminha. E eu, por exemplo, fui um cara que tomei 3 bombas na escola, né? Repeti 3 vezes de ano. E eu falava para as pessoas que eu sou vagabundo. Eu falava isso, né? Eu era vagabundo, né? Eu era vagabundo. Não era vagabundo coisa nenhuma. Eu sempre fui uma pessoa extremamente criativa, sempre fui uma pessoa de disrupção, sempre fui uma criança diferente, né? E o meu rosto, né? Tudo que eu passei na minha vida é a prova disso, né? Da disruptura, de aceitar a diferença, e eu nunca consegui me encaixar nessas coisas, né? Então a gente ter esse olhar, de aprender a olhar para nossa criança com compaixão, ter esse olhar de entender que eu dava muito trabalho, não dava trabalho coisa nenhuma, um adulto que não tinha paciência. Eu era muito levado, era muito bagunceiro. Não, um bagunceiro. Não, o adulto é que não tinha paciência, tá? Então quem controla a sua vida? A sua criança interior, ela, né? Só que ela tá presa ali, querendo agradar, querendo, né, fazer de tudo para a mamãe ficar feliz, o papai ficar feliz, porque quando a mamãe está feliz, o pai está feliz, né, ela se sente suficiente. Quando ela se sente suficiente, ela se sente merecedora. Quando ela se sente merecedora, você vai ter a possibilidade, né, de se permitir atrair coisas boas para sua vida. Um trabalho legal, dinheiro, um bom relacionamento e saúde, né? Então, se você está tendo problemas, e eu sei que você está, porque todo mundo está, né? É muito importante olhar para essa criança, né? Onde essa criança está presa, né? Aonde, do que ela está se responsabilizando, do que ela está se culpando. Se perdoa, tá? Resgata essa inocência, porque aí você começa a mudar e transformar a sua vida.